Um legionário é um soldado de uma legião. Era um infante de Roma, que era conhecido por ser um soldado bem treinado e organizado. Ele usava basicamente um escudo retangular de 1,5 metros, uma armadura especial, um gládio, um mapilo, sandálias de couro, um elmo e uma malha de ferro trançada. Eles andavam em pequenos grupos que recebiam ordens de seu centurião. A legião no total contava com 4.000 a 8.000 homens, sendo que a maioria eram formadas por 4.800 legionários. Também chamado de miles. O legionário romano era, normalmente, um cidadão romano com menos de 27 anos de idade. Um soldado era alistado numa legião para um tempo de serviço de 25 anos, uma mudança na prática anterior de alistamento para apenas uma campanha. Os últimos 5 anos de serviço de um legionário veterano eram prestados em serviços mais leves. Formações romanas eram colunas de forma retangular com os legionários. Cada coluna possuía certo número de linhas que se diferenciavam por estarem mais próximas do inimigo, na vanguarda, ou mais distantes destes, na retaguarda da formação. Os legionários que se localizam na primeira linha começavam o assédio ao inimigo, através de um poderoso ataque a curta distância com a lança pilum, pesada e que tinha pouco alcance, e as fileiras imediatamente posteriores às primeiras realizavam um ataque menos destrutivos com lanças mais leves. No final da formação se localizava um corneteiro e no meio se localizava um porta-estandarte. Na lateral direita de cada formação ficava o centurião. As fileiras possuíam decuriões que as organizavam. Após as primeiras cargas, os legionários já se engajavam em combate corpo a corpo, utilizando a gládio hispaniense, que era afiadíssima. A formação era compacta e dava espaço para a realização de outras táticas, como a formação tartar. Os imortais eram a tropa de elite do exército do Império Persa que lutou nas guerras médicas. Heródoto menciona que os imortais eram uma tropa de infantaria pesada, comandados por Inardes, que mantinha sempre a quantidade de 10.000 homens. Cada membro morto, ferido ou gravemente enfermo era imediatamente substituído por outro. Durante as batalhas, os mortos e feridos eram recolhidos pelos companheiros e substituídos rapidamente, dando ao inimigo a impressão de que o grupo não havia sofrido perdas. Em suas fileiras eram aceitos apenas persas e medos. Carregavam uma lança curta com ponta de ferro e contrapeso na outra ponta e um arco com aljava com as flechas, além de escudo de couro e vime, uma adaga ou espada curta. O uniforme do regimento era composto por uma tiara ou bandana de feltro, uma larga túnica com bordados, pantalonas e uma cota em metal. A tática habitual era a carga frontal ao inimigo, enquanto os flancos e a retaguarda procedia ao disparo de flechas, como apoio. Ao regimento seguia-se uma caravana de carros, dromedários e mulas, que transportavam suas mulheres e escravos, além de alimentos especiais. Os imortais participaram nas batalhas de Maratona e Termópilas, entre outras, e faziam parte das tropas persas que ocuparam a Grécia no ano de 479 a.C., sob o comando de Mardônio. Na Grécia tínhamos duas potências que eram bastante diferentes, Esparta e Atenas. O exército espartano era a força militar de Esparta, uma das principais cidades-estado da Grécia Antiga. O exército ocupava o centro do estado espartano, cuja obrigação primordial de seus cidadãos era serem bons soldados. Sujeitos ao treinamento militar desde a infância, os espartanos formavam uma das mais temidas forças militares na história da humanidade. No auge de Esparta, do século 6 a.C. ao século 4 a.C., aceitava-se comumente o dito de que um espartano valia mais que diversos homens de qualquer outro estado. Na Batalha das Termópilas, um dos conflitos mais célebres dos quais participaram, os espartanos conseguiram resistir com bravura a uma tropa persa enormemente superior em número, sendo derrotados apenas depois de uma traição interna. Atenas na antiguidade era uma sociedade não militarista, em oposição a Esparta, e se destacava das outras cidades gregas por ter adotado a democracia. Foi fundada no século 8 a.C. na região da Ática. Durante as guerras médicas, Atenas comandou o exército grego através da chamada Liga de Delos.